Olá, meu caro brasileiro rubro-negro. O que foi esse jogo, cara? Como que pode? Eu nunca vi o Brasil estrear em uma Copa de Seleções, uma Copa do Mundo, temendo o adversário. Era sempre o contrário. E olha que eu assisti a primeira Copa em 90. E como você vai ver aqui, eu não sabia, o Brasil só aprontou essa em 66. De lá pra cá, nunca teve medo do adversário. E olha que jogo foi esse. Ainda bem que a gente tem o Vini Júnior, né, cara? Criador Mengão. Pô, deixou ali a desejar alguns pontos, mas foi lá e chamou a responsa, porque todos os outros estavam em outra sintonia. O time do Marrocos jogava em um nível lá em cima, o coletivo é excelente, mas enfim, bora aqui com linha de passe nesse pós-jogo, análise, comentários e o que todos têm aqui a dizer. Vitor Bini, Paulo Calçade, Eugênio Leal, Jean Oddi e William Tavares no comando. Bora lá. Os créditos, link abaixo para conferir. Mas antes, eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, assenta o dedo no like. Eu lhe peço e agradeço, porque ajuda demais. Assenta o dedo no like, sem dó. Bora lá. Valeu, afinal de contas o Brasil empatou, mas é um sábado à noite, né? E como diria Jean Oddi, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. A gente sempre espera, né, Jean Oddi? O que a gente não esperava era um primeiro tempo tão ruim da seleção brasileira, hein? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, William? Boa noite a você, a todo mundo. Cara, é isso. Eu acho que, obviamente, se esperava mais, ou talvez não se esperasse tão pouco na primeira meia hora. Eu acho que, pra mim, essa é a questão. Se a gente pegar todo o resto do jogo, pra mim tá absolutamente dentro do que eu imaginava e do que eu esperava. A primeira meia hora foi muito decepcionante. Eu imaginava um jogo equilibrado, imaginava um jogo disputado, não acho que o empate seja um resultado terrível, até porque a gente tá falando de uma Copa do Mundo cujo regulamento é aquilo, né? Quer dizer, te permite avançar, mesmo indo muito mal. O empate hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que, assim, se você pega as convocações das duas seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né? Em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Estava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Estava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo. E parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado. Foi, né, populado, você acabou colocando mais um jogador ali, mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, porque ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa, né? Eu acho que depois do gol do Vini, o jogo foi absolutamente equilibrado. Esperava até que o Brasil produzisse muito a partir do momento em que o Ancelotti faz as mudanças, que eu acho que deveriam ter sido feitas mesmo, no momento em que ele deixa o time mais ofensivo, vamos dizer assim, pelo menos na teoria. Tudo bem, você pode achar que podia entrar o Endrick, não o Matheus Cunha, é uma outra história. Pedidos por Endrick aqui no chat. Eu entendo os pedidos por Endrick por tudo que ele vem fazendo. Agora, do ponto de vista tático, me parece que as mudanças elas foram boas. Ainda assim, não é que o Brasil tenha produzido um caminhão de oportunidades a partir do momento que essas mudanças aconteceram. Eu não acho, sinceramente, o resultado terrível e acho até um resultado normal se a gente lembrar que Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo. Sim. Mas, Eugênio, como disse o Jean aqui, os primeiros 30 minutos, né? A gente estava até brincando na redação, né? 30 minutos de Paraguai da seleção brasileira, hein, Eugênio? Tudo bem? É isso. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. 30 minutos muito ruins, especialmente nos primeiros 15, quando o Marrocos subiu um pouco mais a marcação.
Eu, ao longo dessa semana, pontuei algumas vezes que o Brasil tinha muita dificuldade na construção a partir da linha básica de defesa com o goleiro ali. O Brasil não conseguiu. No próximo jogo com o Egito, o Brasil recorreu muito à ligação direta do Alisson. Hoje ele começou a insistir um pouco nisso. Eu até imaginei de início que a escalação do Igor Thiago era justamente por isso. Pelo fato de o Ancelotti saber que o Brasil tem muita dificuldade na construção. Ainda tem. Talvez evolua. Né? Na construção por baixo. Então você coloca lá um centroavante grandalhão para fazer a ligação direta e ele tentar ali ganhar no alto, pelo menos conquistar uma segunda bola para a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O time começou muito mal. A expectativa é a mãe da frustração. Eu, da minha parte, não tinha expectativa boa com relação à atuação do Brasil. Pontuei isso essa semana várias vezes e algumas vezes fui criticado de estar torcendo contra. E não. É o fato de que é óbvio que o Brasil está no início de trabalho. Hoje foi o jogo 0, ou jogo 1, melhor dizendo, do Ancelotti, porque o que ele fez até o último amistoso foi observar, testar formações, observar jogadores. Até a última data FIFA, ele tinha convocado jogadores que nunca tinha chamado antes. Ele foi testando. Hoje chegou bem, hoje é a Vera, não tem mais como testar. Ele foi no que ele acreditava para esse jogo, que eu acho que vai ser diferente do que ele vai acreditar para o próximo jogo. Acho que teremos muitas modificações. Mas o fato é que o time, depois do gol do Vini, deu uma acalmada, sim. E por que você erra muito? E porque o erro vai gerando cada vez mais insegurança, instabilidade, nervosismo? Porque você não está pronto. O Brasil, obviamente, vou falar de novo que eu falei a semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Eu espero que ele vá evoluindo e, quem sabe, chegando à fase final, à grande decisão, ele possa melhorar e alcançar um desempenho melhor. Mas hoje o Brasil era, obviamente, um time coletivamente muito frágil. E o gol, que contou muito com a capacidade individual do Vini, deu uma acalmada, acho que deu uma assustada também em Marrocos, e o time se acerta na virada do primeiro para o segundo tempo. Termina o primeiro tempo bem até. E aí a gente estava junto na Calçade, depois ele vai entrar também nessas questões. O Ancelotti consegue, do primeiro para o segundo tempo, dar uma organizada no time. Isso aí. Agora, acho que o Paquetá jogou mal, bem mal. Mas tem duas coisas a serem observadas. O Jean falava assim, se esperava que de repente o Brasil produzisse mais a partir do momento que colocou mais um atacante. Porque ele saiu do esquema com 3 meio-campistas e passou ao 4-2-4. A partir dali, o Brasil até então, 61 minutos, tinha 57% da posse de bola. Nesse período, após a saída do Paquetá, que não é exatamente o Paquetá, ao perder um jogador de meio de campo, o Brasil teve 41%. E passou a maior parte da posse de bola para o time de Marrocos, que foi o que a gente viu na reta final do jogo. Não que o Brasil tenha deixado de eventualmente chegar, mas chegava mais vezes em jogadas de transição do que exatamente por ter a bola. A boa notícia é que, nesse momento, o Brasil conseguiu bloquear bem a sua defesa e, quando o Marrocos teve mais posse de bola, ele teve dificuldade para criar. Teve um chute no finalzinho do jogo que o Alisson defendeu e mais nada nem disso. Então, assim, começou mal, foi evoluindo, o segundo tempo foi melhor. E eu espero que no próximo jogo vá um pouquinho melhor, no outro que vá um pouquinho melhor. O próximo jogo é contra o Haiti, tem que ir bem melhor. Sim, porque também tivemos contra hoje o adversário mais difícil da fase de grupos. O sorteio não beneficiou o Brasil. Essa, né, Eugênio? Era hoje o melhor teste olhando para os mata-matas. Porque o Haiti, obviamente, não é o melhor teste para você olhar para os mata-matas. Ainda que eu concorde com o Eugênio, não sei nem se por isso, pela diferença do time, né, que o Brasil vai enfrentar, a gente vai ter mudança, assim, no próximo jogo. Vitor Birner tem um olhar um pouco, não sei se um pouco ou diferente, um pouquinho diferente em relação aos companheiros com relação à atuação da seleção brasileira. Tudo bem, Birner? Bem, William. Boa noite a você, Jean, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Ontem, quando você perguntou o que esperar, eu falei, é o jogo mais imprevisível de todos. Sim. E o começo do jogo, ele foi muito parecido com os defeitos que o Brasil apresentou contra o Egito. Contra uma seleção mais forte que a seleção egípcia, com meio campo, com os volantes totalmente desentrosados, no meio campo dando muito espaço, né? E eu vou entrar depois nos detalhes individuais, como disse o Jean. Eu não vou culpar os jogadores, mas aí depois eu explico o porquê. Nem os zagueiros, nem o Alisson no lance do gol, tá? É fácil entender porque aquilo aconteceu. Só que a reação brasileira coletiva depois do gol do Vini, ela para mim foi muito positiva. O Brasil pegou uma seleção competitiva, uma seleção forte, a atual campeã, devia ser vice, mas é a atual campeã africana. Subjúdice. Seleções, oi? Subjúdice. Atualmente é campeã, né? Talvez haja honestidade e justiça e retire o título, e o título o Senegal ganhou de verdade dentro do campo. Mas, de qualquer maneira, é uma seleção forte, competitiva, que não perde há muito tempo.
30 jogos hoje, né? Chegou a 30 jogos. E o Marrocos ficou do 31º minuto, o gol do Vini foi no 32º, até os 99, sem chutar no gol do Brasil. Porque o Brasil começou a ganhar o meio de campo, porque o Brasil acuou o Marrocos, porque aí entrou o tamanho de alguns jogadores. Por exemplo, o Rafinha jogou mal? Sim, concordo. Jogou muito abaixo do que o Rafinha tem que jogar a Copa do Mundo. Mas ele bota medo dos marroquinos. Ele é respeitado pelos marroquinos, pela sua carreira no clube, e é óbvio que se fosse um atacante não tão grande, talvez o Marrocos saísse um pouco mais pro jogo pelo lado do Rafinha. O Vini Júnior fez um grande jogo, não fez? Fez uma grande jogada, bons lances, uma boa partida do Vini Júnior. Uns 2 lances no primeiro tempo de associação com o Rafinha ali, quando o Rafinha aproximou que jogou bem. Deram um brilhareco. E o gol que mudou a cara do jogo. Sim. Né? Então, assim, o Brasil podia ter jogado, e eu tinha esse temor, como fez nos primeiros 30 minutos, o jogo inteiro. Porque foi assim contra o Egito em grande parte do jogo também. Né? O Brasil tem problemas de marcação. Eu vejo muito mais problemas do Brasil na marcação do que na construção das jogadas. Mas não te surpreenderam os primeiros 30 minutos? Não. Não surpreenderam. Mas ali foi muito erro técnico. Eles estavam nervosos demais. Mas o Brasil sempre estreia nervoso em Copas do Mundo, não é uma novidade. Até as melhores desse jeito, isso não os absolve. De verdade, eu vou ser sincero. Eu assisto Copa do Mundo desde 86, vai? Vou pegar minha experiência aqui de 86. Vi todas ali. Eu nunca vi uma estreia com esses 30 minutos. Eu vi o Brasil oscilar, não jogar muito bem, ter dificuldades. As estreias são sempre difíceis, mas esses 30 minutos, pelo menos o que eu acompanhei de 86 pra cá... Mas o bom é que passou, né? Eu não vi. O bom é que Passou. E se você me perguntar no final do jogo, foi bom? Não, bom não foi. Eu tenho mais notícias boas para dar, sendo racional. E aqui eu tenho que ser, tá? Eu entendo quem tá xingando, criticando, quer que o Brasil ganhe, perfeito. Se eu tenho mais notícias boas ou notícias ruins para dar, eu tenho mais notícias boas sobre a seleção. Vamos destrinchar suas notícias boas durante o programa. Comigo. Mais notícias boas ou ruins, Calçade? O Birner tá muito bonzinho hoje? Não que sejam definitivas, boas e ruins. Para mim, nem uma coisa nem outra. Era o que a gente falou aqui durante a semana. A gente só não sabia o roteiro, mas o resultado final é o que o Brasil apresenta. Dificuldade para jogar contra adversários. E aí é muito fácil pegar o Marrocos e achar que é o Marrocos de 1950. É um Marrocos finalista da Copa Africana de Nações, né? Um Marrocos que foi longe na Copa do Mundo de 22 e que, tudo bem, o Ancelotti tem um ciclo muito curto, tem 1 ano. E o Marrocos, a comissão técnica, teve uma data FIFA só. Exato, 3 meses. Só que eles aproveitaram uma estrutura e eles foram pro jogo muito bem escalados. Pelo seguinte, só jogador em meio de campo, associação. Aí o Brasil não conseguiu ver a cor da bola nos primeiros minutos. O que tem é a santa parada técnica. Eu adoro, né? Até porque contra time desorganizado, nada melhor do que parar o jogo para alguém arrumar. E o Brasil toma o gol antes da parada e faz o gol depois da parada. Porque o Ancelotti dá uma organizada. Porque o Brasil foi, sim, para campo, primeiro, hiper nervoso. Muito nervoso. A ponto do Paquetá pegar a bola e passar para o adversário. Então, várias vezes. Muito erro de passe. Casimiro, eu não posso falar de falta de experiência. Se tem alguém experiência nessa seleção, Casimiro. Casimiro foi muito mal no jogo. O Ibanez, eu acho que ele pode melhorar como lateral. Eu vejo o Ibanez também um pouco do resultado de um time desorganizado. Outro que foi bem desorganizado, mal. Sim. O time que o Ancelotti conseguiu construir ao longo das eliminatórias e data FIFA, no pouco tempo que ele teve, chegou na Copa do Mundo, parece que ele assumiu ontem. Culpa dele, ele perdeu o Militão, que seria titular. Ele perdeu o Rodrigo, que poderia jogar muito, certamente jogaria demais, e perdeu o Estevão. Que era talvez o principal jogador do time. E eu tô falando do Wesley, que o Wesley já é a segunda leva. É a segunda leva. Mas a saída do Wesley desorganizou tudo. E a gente falou isso aqui. Porque se você tem o Wesley, você teria uma formação. Sem o Wesley, lá direito morto. O que ele tem? Ibanez. Como é que ele fazia a saída de bola? Geralmente você sai num 3-2 e joga 5 lá. O Ancelotti fazia saída com 4, os 2 laterais aqui, os 2 zagueiros, saída com 4. Né? Jogadores. O meio de campo, o Casimiro mal. O lado direito, o Paquetá tentando preencher. Então você tinha um time que usava muito o lado direito e não se aprofundava porque não tinha ninguém para cair ali. Por quê? Porque tava Vinícius com o Rafinha. Não, o Rafinha não estava aqui do lado direito. Tava Paquetá, Rafinha, Vinícius e Igor Guimarães. Depois ele muda na parada técnica. Na parada técnica ele conserta. Paquetá, vem jogar aqui por dentro, vem Rafinha, Vinícius, Igor. O Brasil conseguiu melhorar e estabilizar. Muito. Então, assim, o jogo serviu para ir vendo
tomando ciência do que está acontecendo com a seleção brasileira. Cansamos de falar aqui que a seleção brasileira só estará mais ou menos pronta no primeiro jogo do Campeonato. E o legal, né, é que assim, eu lembro da gente ter falado muito isso em relação ao Tite na Copa retrasada, e o Tite mesmo admitiu na última que esse foi um problema na retrasada, que era, cara, não dá, a Copa do Mundo não dá pra ficar esperando. E eu acho que, nesse sentido, o Ancelotti foi muito bem. Porque ele faz as mudanças, acho que na hora que tinha que fazer, a gente pode até dizer, as mudanças do intervalo são por causa do cartão amarelo? Convenientemente por causa do amarelo. Pode ser por causa do amarelo, mas os dois mereciam sair, porque senão estavam jogando. O Ibrahim não estava jogando bem, o Casemiro não estava jogando bem, e as mudanças tinham que acontecer. O Danilo traz uma experiência, uma liderança, é o seguinte, se ele não vai ganhar na corrida de um jogador veloz. Mas ele tem a liderança. Tanto que tem alguns momentos que está o Danilo aqui de zagueiro, o Marquinhos do lado, ele pode voltar. Tal. Então, assim, é um cara que passou a administrar essa última linha. Importante. No meio de campo, o Fabinho, para mim, foi melhor. Embora uma substituição ousada seria colocar o Danilo como primeiro volante. Jogou no Palmeiras. É que aí é um treinador italiano, né? Você não, contra o Haiti dá para fazer. Porque assim, o Danilo seria um cara que conduz a bola como primeiro volante, é um jogador que poderia se aprofundar, subir desmarcado, e o Bruno Guimarães segura um pouquinho. Sabe o que vai acontecer? Segura um pouquinho para ele. Ele vai mexer porque o Haiti é o que é. Provavelmente para o jogo contra o Haiti, o Brasil provavelmente vai conseguir um resultado melhor. O torcedor provavelmente vai ficar empolgado e ele provavelmente vai mexer no time pro terceiro jogo e vai ser criticado se o Brasil não fizer um grande jogo. E um detalhe, a gente vai mostrar daqui a pouco um recorte bem interessante do que foi o primeiro tempo. Peraí, vou mostrar já? Eu acho que eu tô com a tela em mãos aqui. Deixa eu primeiro dar um número geral, a gente vai que eu tô com a tela Números gerais. Brasil finalizou 13 vezes, 5 no gol. Marrocos, 14, 3 no gol. Isso é geral. Vamos lá. O Brasil ter perdido o jogo. Primeiro tempo. Caso. O Brasil finalizou 6, acertou 2. O Marrocos já finalizou 12. Então o Marrocos foi um bombardeio. No começo, porque o Marrocos era um time de associação. E o Brasil desorganizado. O Brasil não é um time de associação. A menos que o Ancelotti invente um novo Brasil. Mas o Brasil não é de associação, de ficar, Doc, é de transição, de profundidade. Basta ver o gol do Vinícius. Segundo tempo, o Marrocos finalizou 2 vezes. Então o time que finalizou 12, no segundo tempo finalizou 2. Aí você mostra o seguinte, toda aquela bagunça, desorganização, time tremendo, assim, nervosíssimo. Nervoso. Ele conseguiu, a partir da parada técnica do primeiro tempo e no segundo, com as trocas, falar assim, calma, vamos começar a jogar a Copa do Mundo agora. E a gente vai ver o recorte, que o recorte é histórico. Isso, dos 15 minutos. Vamos colocar a tela? Já a gente aciona o André Kfouri, que já está prontinho para falar com a gente também. Olho nessa tela aí, ó. Mais finalizações sofridas pela seleção nos primeiros 15 minutos de um jogo de Copa, desde 66, quando nós temos os dados. Perfeito. Se não me falha aí, são 60 anos, né? Isso aí. Bem, Calçado, parabéns. Até porque é um pouco menos que minha idade. Em 66, Portugal, em 15 minutos, chutou 7 vezes. E o Brasil saiu derrotado. Tomou um 3-1. O vareio lá de Portugal. Marrocos, Porradaria. 60 anos depois, o Brasil tomou 6 finalizações em 15 minutos e empatou o jogo. Aí vem 70 com a Tchecoslováquia, na época, né? 5 e o Brasil ganhou. 4-1. E a Hungria em 66 ainda. 66. Isso mostra como estava 66. Nossa. Foi uma bagunça, né, terrível. Sim. E também o Brasil é derrotado. Então, sim, isso foi histórico, gente, porque foi um negócio absurdo. E outra coisa, né, Calçade? Em 15 minutos, tá? Se você considerar o que era o futebol nessa época, de 66 a 70, e o que é o futebol Exatamente. hoje, você tomar tanta finalização no gol em 2026, acaba sendo muito significativo, porque hoje, obviamente, os jogos não concedem tanto Isso aqui é um peso 2, vai. Exato, peso 2. É verdade. E olha que não tem a Alemanha ali em 2014, porque aí não foram nos 15 minutos, mas veio depois. A Alemanha em 2014, no primeiro tempo, finalizou 10 vezes contra o Brasil. O Marrocos hoje finalizou 12. É claro que a Alemanha guardou um monte, né? Claro. Então, assim, foi guardando. E o Marrocos não, mas... eu, assim, tenho passar para os nossos companheiros, eu acho que tem um ponto seguinte, o placar não foi o esperado pela torcida brasileira, mas mantém a disputa pelo primeiro lugar do grupo aberta. Esse é um ponto. O segundo, o desenvolvimento do jogo foi mostrando caminhos para a seleção e para o Carlo Ancelotti. É isso. Ele usou o banco rapidamente. Então, sim, tem fatores que podem, se ele continuar a evoluir, essa equipe, e não ficar fechado numa ideia,
Já mostrou que não vai ficar. A gente tem um ponto de partida. Sim. Que é desenvolver um time com a bola rolando, cara. André, que foi. Bom, você me falasse que ia ser 1-1 o jogo hoje, eu até falei, 1-1 acho que é um resultado bem aceitável. O que pra mim foi inaceitável foram os 30 primeiros minutos da seleção brasileira. Mas o jogo teve mais de 100, vale lembrar. Aqueles 30, mas em 30 minutos. Eu concordo com 30 minutos. Em 5 minutos, você perde uma Copa do Mundo. Mas o Alisson fez milagres, fez assim, alguma coisa. Mas a questão eu concordo é essa, com você sobre os 30 minutos. Eu acho que esses 30 minutos... Eu acho que a crítica ela é pertinente, correta, só vendo o que o Brasil fazia e o que aconteceu durante o jogo. Eu não sei porque está surpreso. Tô surpreso com os 30 minutos, foram muito abaixo de qualquer coisa que eu esperava. Embora você citou o jogo contra o Egito, mas esses 30 minutos foram terríveis. Eu já falei aqui, de abertura de Copa do Mundo, eu não lembro Vamos saber o que o André de uma pensa. coisa tão horrorosa assim com relação à seleção brasileira em 30 minutos. O que eu posso dizer dentro do estádio? Eu não fiquei surpreso, porque a partir do momento em que o técnico da seleção brasileira, na entrevista coletiva de ontem, abriu claramente a possibilidade para que a seleção brasileira tivesse menos ideias no jogo de hoje, tivesse menos iniciativa, tivesse menos clareza, porque essa é a tradução para o que o Ancelotti disse em português, né? Mas em termos futebolísticos, digamos assim, quando ele abre a porta para a seleção brasileira esperar Marrocos, jogar com inteligência eventualmente no espaço, ele deixa claro que na cabeça dele a seleção brasileira não tinha condições de se impor no jogo de hoje. Então eu não fiquei surpreso, eu fiquei pior do que surpreso, eu fiquei absolutamente aterrorizado. Eu considero a primeira meia hora do jogo os piores 30 minutos da seleção brasileira numa Copa do Mundo desde aquela tarde fatídica em Belo Horizonte, que muita gente prefere não lembrar, mas eu acho que precisa ficar sempre marcada. O futebol nem sempre acompanha esse tipo de desequilíbrio com reflexo no resultado. E de fato, como o Birner, acho que foi o Birner que pontuou, o Alisson não fez nenhum milagre, o Brasil não levou 3 bolas na trave, etc. Não, de fato não. Mas a superioridade em campo e a maneira como a seleção brasileira mostrou-se mais do que receosa em determinados momentos, talvez com medo mesmo, me deixaram assustado. Então, para mim, meia hora inicial, um terror que a gente não sentia desde a Copa de 2014 na semifinal contra a Alemanha. Um resultado muito diferente desse, embora o empate em 1-1 tenha ficado bom para a seleção brasileira, exatamente pelo que o Calçade falou, e entendo que a seleção nesse momento está mais aliviada por não ter perdido do que incomodada com o fato de não ter conseguido ganhar de Marrocos na estreia dessa Copa do Mundo. Um time, Calçade mencionou agora há pouco, aquele time que nós imaginávamos que estava sendo construído não apareceu em campo, simplesmente não apareceu, e a explicação para as trocas, principalmente nas laterais, eu imagino que o Ancelotti dará na sua entrevista coletiva. Daqui a pouco o Pedro Ivo Almeida estará aqui conosco e ele está na sala de imprensa aqui no estádio MetLife para ouvir o técnico da seleção brasileira, mas o que nos chegou antes do jogo como contexto para a substituição é que os 2 laterais que entraram, o Ibáñez e o Douglas, ganharam as vagas na parte física, por se mostrarem mais inteiros do que os 2 que treinaram em tese nos últimos dias como titulares, o Danilo e o Alexandro. E a situação da troca no ataque foi porque o Igor Thiago teria treinado melhor do que o Matheus Cunha e oferece a possibilidade de uma pressão maior na saída de bola. O que efetivamente, do ponto de vista prático, não aconteceu. A minha impressão pessoal é que no segundo tempo, quando o Matheus Cunha entrou, o Brasil teve um jogo mais dinâmico, manteve-se um pouco mais de tempo no campo de ataque, de forma a se sentir menos pressionado. Mas assim, a primeira meia hora marca, porque não é o que a gente espera ver no Brasil e Marrocos, mesmo com todos os problemas que a seleção brasileira tem, uma quantidade de problemas que cabe a pergunta, talvez estejam sobrecarregando a comissão técnica de forma que até Carlo Ancelotti, com toda a capacidade que ele tem, está surpreso. Isso é engraçado, né? Porque o André tem toda a razão. E é o nosso jeitinho, né? Sobrecarregar a comissão técnica de certa maneira. Tá acostumado com a moleza do Real Madrid. É isso aí, exatamente. O Madrid é facinho também, né? Jeitinho, mas sabe o que é legal, acho que da frase do André e das informações que ele traz? É que assim, a escolha pelos laterais, com esta justificativa, faz todo sentido no mundo. A gente não discute aqui que, do ponto de vista físico e de rendimento recente, cabia mais o Ibáñez do que o Danilo, cabia mais o Douglas do que o Alexandre. Agora,
é a prova de que futebol não é só isso. Exato. Futebol não é só qualidade técnica, futebol não é apenas o preparo físico. O Ibanez sentiu muito o jogo. Futebol tem também a questão psicológica, por exemplo, para citar um exemplo, tem a questão tática, e hoje eu acho que a questão psicológica, para o Ibanez, para mim pelo menos, pesou demais. Concordo. Ficou muito evidente. Então, quando a gente fala, né, eu falei aqui que eu achei que o Brasil tremeu nos 30 primeiros minutos, e tremeu inclusive com jogadores mais renomados, que já vestiram camisas maiores e tudo mais, eu acho que isso se aplica muito ao Ibanez. Não quer dizer que seja um problema insolúvel, que depois da estreia essa coisa não vai mudar e que os caras vão acabar se acostumando e podem entrar no prumo. Agora, é complicado, porque também você faz escolhas olhando para uma questão física que faz sentido, mas a outra questão, seja ela psicológica, seja ela tática, seja ela técnica, e repito, a técnica hoje foi muito influenciada pela psicológica, me parece isso claro. No começo do jogo mostra isso. Aquela quantidade, mais de 30 passes errados no primeiro tempo, aquilo ali é um reflexo da questão psicológica, porque os caras não são jogadores de má qualidade. Então eu acho que o que o André traz da questão da escolha dos laterais e do fim das contas, do rendimento... Aí tô falando mais do Ibanez, porque acho que o Douglas acabou cumprindo mais ou menos ali... ok. Aquilo que se espera dele, mas é a prova de que é isso, cara. Às vezes você faz uma escolha por uma razão certa e uma outra razão vai te tirar essa lógica. Não é uma coisa matemática, não é tudo lógico e óbvio, senão não seria futebol. Eu acho que tá claro pro Ancelotti, não sei se o André vê assim, pra mim tá muito claro, que o Brasil tem um time a ser construído no Mundial e ele precisa encontrar, e ele tem mais 2 jogos. Porque depois é mata-mata. Exato. Então ele precisa. Então todas as ideias que foram... que chegaram com ele no dia da convocação, na pastinha, todas aquelas ideias que justificavam a convocação de 26 nomes, cara, zera tudo. Agora, sei lá, nos Estados Unidos, se vira e monta. Não, ele já identificou o erro dele quando perdeu o Wesley e trouxe um jogador de outra posição. Ali ele já percebeu, eu precisava ter mais gente no meio de campo. Mas você acha que é identificar o erro, Eugênio? Eu acho que é não ter jogador. Se ele tivesse um outro Wesley, ele convocaria um outro Wesley. Não vou levar. Poderia convocar um outro jogador. Porque ele tem o PH e o Vitinho. Mas ele não ia botar esse cara. Mas que colocasse, são jogadores da posição. Mas o que eu digo é que eu acho que não dá pra chamar de ele identificou o erro, porque se provavelmente ele tivesse um outro jogador exatamente como o Wesley... Ele ontem respondeu sobre isso. Aí esse foi o Linha de Passe. O que foi que aconteceu, cara? Pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto isso. O Brasil com medo do adversário e 30 minutos vergonhosos, hein, cara? Eu assisti a Copa desde 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 18, 22 e essa. Eu nunca tinha visto o Brasil entrar em campo para estrear uma Copa do Mundo e ter medo do adversário. Sempre era o contrário. Tem a ver, sim, com a safra do Brasil, né? Que, pelo amor de Deus, que jogadores sem vergonha, viu, cara? Jogadores mentirosos. É brincadeira. O Paquetá fazendo parte ali do meio. Erraram muito, mas jogou bem. Jogou bem. Erraram bastante ali, teve muita erro ali no meio do campo ali, aquela troca, e você vê que o Marrocos tem ali um sistema, cara, o coletivo joga demais e não tem um jogador que se destaca tanto assim. Já o Brasil, pelo amor, viu? Agora, eu não entendo o que o Carlos Ancelotti, cara, tem crédito sim, porque ele tá começando agora um trabalho, tem toda uma história. É novo pra ele, mas o Rafinha, cara, por que ele jogou 90 minutos? 90 minutos não jogou nada. Era um a menos, não ganhava uma, não dava um drible, ele parecia uma parede, a bola batia nele e voltava. É brincadeira, cara. Mas tá aí. Vocês viram aí o Linha de Passe. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, vamos interagir, deixa nos comentários o seu pitaco, a sua cornetada, compartilha, comenta com a geral, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra!